Bom dia, bom dia, galerinha. Tô falando baixinho pra não acordar o seu Acácio, mas vamos que vamos. Eu queria falar hoje com vocês a respeito do Espírito Santo de Deus ainda. Queria falar sobre uma coisa que Deus tocou no meu coração e a gente precisa estar buscando a Deus cedo de manhã, né? Buscar logo. A palavra de Deus diz, buscar enquanto se pode achar. E se a gente começa o nosso dia aí dentro da presença do Senhor, dentro da graça do Pai, então com certeza todas as coisas nesse dia serão maravilhosas para a honra e glória do Senhor. A Bíblia fala assim lá em Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando de madrugada. A Bíblia também fala lá em Salmos 88:13. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença, né? Provérbios 8:17 fala assim: amo os que me amam e a quem me procura me encontra. Atos dos Apóstolos 16:25-26 fala: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos eles se soltaram. Glória a Deus, né? Então, de madrugada, a gente precisa buscar logo a Deus, bem cedo de manhã. Então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, com muito amor, com muito carinho. Vamos falar um pouquinho sobre Saulo de Tarso, né? O Paulo, quando ele ficou cego ali, aquela claridade imensa nos olhos de Saulo. E aí, de repente, uma voz enorme que dizia a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele fica: uai, quem é você a quem eu persigo? Ele diz: eu sou Jesus, né? Eu sou Jesus a quem você persegue. E de repente Saulo fica ali cego, né? Aquele homem que perseguia os judeus, aquele homem que corria atrás dos judeus, achando verdadeiramente que estava fazendo aí a vontade do Senhor, achando que ele estava fazendo o que era reto segundo o que Deus ordenara, porque ele acreditava que o Messias não havia vindo e que as pessoas estavam verdadeiramente blasfemando contra a palavra de Deus. E quando ele tem esse encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ali Saulo entende a verdade e Deus muda até o seu nome de Saulo para Paulo. Então, ele passa por essa situação e o Senhor manda um homem de Damasco, manda Ananias, né? Ele vai dirigido pelo Espírito Santo de Deus até a casa de Saulo. E ali, quando ele encontra com Saulo, ele coloca a mão sobre a cabeça dele e Saulo, ele volta a enxergar. E a palavra do Senhor diz, né, assim: e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e veja e seja cheio do Espírito Santo de Deus, né? Isso se encontra lá em Atos 9:17. Para mim, a parte mais importante não é nem Saulo voltar a ver exatamente Saulo ali, naquele momento, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Saulo verdadeiramente estava buscando a Deus. Ele acreditava verdadeiramente que o caminho que ele estava seguindo era o caminho correto e que ele precisava perseguir aqueles homens que estavam buscando
a Jesus Cristo porque ele acreditava que eles estavam contando uma história errada, que eles estavam vivendo um momento errado, né? Então, Saulo ali, depois dessa revelação de Jesus Cristo, depois dessa cura, Saulo é completamente batizado pelo Espírito Santo de Deus. E isso abençoa porque Paulo começa a sair ao contrário do que ele fazia antes, perseguindo as igrejas, perseguindo as pessoas. Saulo passa a pregar o evangelho em todo lugar por onde ele passa. Se a gente estudar a história de Saulo ali em Atos, a gente vê que Saulo, esse homem entregou verdadeiramente a sua vida a Deus. E ele faz uma coisa que a irmã Helenice fez, né? O Senhor falou para ela assim, em uma das lives que a gente conversa, Deus falou para ela que viria uma grande tempestade e a irmã Helenice se forja e diz, então vem a tempestade, vamos seguir com Cristo. E Saulo faz isso, ele olha, né, Paulo, ele olha, o Senhor diz para ele assim, olha, você vai para lá e você vai ser amarrado, você vai ser preso, você vai passar por zilhões de situações, mas esse é meu propósito. Esse é meu propósito para sua vida, para que você pregue para aquelas almas que estão ali cativas, para que aquelas pessoas conheçam a verdade, para que essas pessoas sejam libertas assim como você foi liberto. E Saulo vira e fala assim, então que venha tudo isso, né? Ele pega o primeiro navio, ele corre, ele tá com pressa, ele quer chegar logo aonde Deus o enviou, né? Isso mostra o quanto verdadeiramente ele está envolvido com o Senhor. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu levei anos para ser batizado no Espírito Santo. Tem gente que fala assim, eu ainda nem fui batizado no Espírito Santo de Deus. Saulo no outro dia, né, 3 dias de oração, perdão, ele é batizado com o Espírito Santo de Deus. Que intimidade é essa desse homem que estava buscando a Deus no lugar errado, mas estava buscando a Deus. E o Senhor corrige a sua vida, corrige a sua rota e rapidamente o batiza, porque o Senhor sabe o desejo, o profundo do coração ali de Saulo. E ele se torna aquele apóstolo, né? Ele contribui para a igreja, ele trabalha firmemente para a palavra do Senhor, ele é cheio do Espírito Santo, ele escreve a metade do Novo Testamento, né, contando várias histórias aí de humildade, histórias impactantes que trabalham aí na nossa vida de uma maneira maravilhosa e misericordiosa. Nada mais, nada menos do que um relacionamento verdadeiro de intimidade com Deus, de intimidade, uma experiência com o Espírito Santo de Deus que é inexplicável. Paulo chega naquela cidade depois do naufrágio do navio e ele chega naquela cidade, e ali ele é picado por uma cobra. E aí o povo diz assim, esse homem é amaldiçoado porque, né, além de queda coice, como diz a minha mãe, né, além do naufrágio, além de ser preso, além do naufrágio, agora é picado de cobra, vai morrer. E Paulo não morre. Paulo não morre. Porque não era propósito de Deus. O inimigo estava preocupado em derrotar Paulo, porque ele sabia que o
planejamento de Deus para a vida de Paulo era muito grande e que o que Paulo tinha para fazer era importante na obra do Senhor. Então o inimigo queria derrubar Paulo. E isso acontece com a gente também. A gente fala, Senhor, até quando, né? Até quando eu vou passar por tanta dor? Até quando eu vou passar por tanta aflição? E o Senhor está perguntando, quando você vai se posicionar como servo? Quando você vai se posicionar como filho? Quando você vai se posicionar como co-herdeiro de Cristo? Não só para receber herança, mas para receber a responsabilidade do ID. Até quando você vai esperar? Até quando? Né? E aí o Senhor fica perguntando pra gente, e a gente perguntando pro Senhor, e ninguém, né? A gente não age, porque Deus age. Ele levanta até outro para ir no nosso lugar. Ele age. E a gente acaba não agindo por medo, por preguiça, por surdez, por egoísmo, por cegueira, por diversas coisas. E o Senhor nos chama, vai, prega, faz a minha vontade, né? E ali eu vou te proteger, e ali eu vou te guardar. Paulo não deixou de passar por aflições, né? Ele passou por diversas aflições, mas todas as aflições dele foram liberadas, livres, libertas pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus Pai. Então, ele vai ali vivendo essa experiência, uma experiência que você vê ali no final da história de Atos, ele passa a relatar essa experiência. E é essa experiência que abre os olhos das pessoas para que elas venham a ser convertidas, né? Para que haja mudança. Paulo chega com toda a autoridade para aquele rei e diz: olha, é isso que eu quero para as pessoas. Que elas demorem quanto tempo for, mas que elas sejam igual a mim, só que sem essas cadeias. Sem essas cadeias. Então Paulo tá ali preocupado verdadeiramente com a obra de Deus na vida das pessoas, com a salvação, né? E a gente vê outra pessoa também preocupada com isso, buscando verdadeiramente fazer a vontade de Deus, Daniel, né? Daniel, ele fala que o povo que conhece a Deus vai voltar forte e vai fazer proezas. Isso está escrito lá em Daniel 11:32. Daniel, que é cativo aí na época do cativeiro babilônico, né? E ele, mesmo ali em cativeiro, ele faz a vontade do Senhor de uma forma tão esplendorosa que ao sair ali da cova dos leões, o rei manda que todos passem a adorar o rei, o Deus de Daniel, né? De tanto quanto Daniel era verdadeiramente fiel a Deus. Então, hoje, o Espírito Santo de Deus, ele ainda age. Existem muitas religiosidades que acreditam que o Espírito Santo de Deus só agiu naquela época, mas na verdade o Espírito Santo de Deus ele agiu antes, durante e depois da vinda de Jesus. E depois da vinda de Jesus, ele vem como um presente para adentrar aos nossos corações e ali edificar a nossa vida, né? 2 Pedro 3, 12, 14 fala assim: o deserto é a terra ressequida, se regozijarão, o ermo executará e florescerá. Isaías 35:1 fala que então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como os servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Né? O Senhor está falando aí ao coração desses homens que quando o Senhor age verdadeiramente, não há nada que impeça. Não há mudo que não volte a falar, não há coxo que não volte a andar,
porque é o Senhor que opera, é o Espírito Santo de Deus que opera na nossa vida, que nos visita. E lá em Salmo 68:1 fala, levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Porque o poder do Espírito Santo de Deus é um poder para transformar. Quem tem acompanhado a gente aí, 12:05, falando a respeito da vida de Ezequiel, o Senhor fala isso, que o poder dele, a glória dele, a majestade dele, a honra dele precisa ser, para transformar vidas. E nós precisamos reconhecer isso. O Espírito Santo de Deus transforma o deserto num pomar frutífero, né? Isaías fala, o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Isaías 35:15. O Espírito Santo de Deus, ele faz com que a gente ande verdadeiramente com Deus. É Ele quem faz com que a gente ande com Deus. Está escrito lá em Ezequiel 36:27, que fala assim, e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observareis. O Espírito Santo de Deus, ele faz com que a gente conheça a presença de Deus na nossa vida. Ele fala lá em Ezequiel 39:29, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito, diz o Senhor Deus. O Espírito Santo de Deus faz a gente compreender a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, a palavra de Deus é confusa, a palavra de Deus é contraditória, a palavra de Deus é isso, é aquilo outro. Não, a palavra de Deus é única, viva e eficaz. Ela não é contraditória. Não existe contradição na palavra de Deus. O problema é que as pessoas querem ler a palavra de Deus por si só. E a palavra de Deus tem um intérprete que se chama Espírito Santo. E se você quer verdadeiramente entender a palavra de Deus, você precisa pedir a Ele que te ensine, que te explique, que te conduza. Lá em Provérbios 1:23 fala assim, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O Senhor, o Espírito do Senhor, ele nos torna uma nova pessoa, né? Ele nos dá um coração novo, um espírito renovado. Lá em 2 Coríntios 5:17 fala assim, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E Ele nos dá descanso. Ele nos dá descanso no Senhor. A gente teve aí um 0659 AM, onde a gente só falou sobre descanso. Lá em Isaías 30:15 fala assim, porque assim diz o Senhor Deus, em vos converterdes e em sossegar-te está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não quiseste. O Senhor está falando aí que Ele dá a paz que excede todo entendimento, mas nós buscamos a paz que o mundo oferece. E Ele está ali abrindo as mãos e nos entregando a paz que excede todo entendimento. E Ele nos trará a sua vida, a excelência. Daniel 6:3 fala assim, então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. É assim que Deus faz na nossa vida. Então, Ele trabalha sobre nós, Ele trabalha conosco, né? Hebreus fala que quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus,
purificará a nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo, né? Hebreus 9:14 fala isso. Então, o Senhor, Deus de Israel, Ele deu o seu único filho para que a gente tivesse vida e vida em abundância, para que a gente fosse transformado, né? E o Espírito Santo de Deus, que é eterno, Ele sempre estará conosco. Ele estará conosco. Ele não tem começo, meio nem fim. Ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser, né? E Ele é o digno da nossa confiança, do nosso amor, da nossa busca verdadeira por Ele, a nossa adoração, o nosso relacionamento de intimidade. Ele é digno, né? O Espírito Santo. E a gente precisa nos permitir a ter esse relacionamento e a crescer verdadeiramente espiritualmente, porque quando a gente se permite a esse relacionamento, aí a gente consegue crescer como Jesus Cristo cresceu em estatura, graça e sabedoria. E o Senhor nos chama hoje, nessa manhã, para a gente começar o nosso dia dizendo: Espírito Santo, adentra o meu coração, usa a minha vida, e que em nome de Jesus Cristo não seja eu, mas sim o Senhor a operar, e que tudo que aconteça hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha do Senhor, para a honra e glória do Senhor, e que em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito não só opere na minha vida, não só me faça crescer, mas como também me diminua, para que Deus de Israel seja visto em mim, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem conosco. O Marcelão daqui a pouquinho tá aí com a gente, né? E 12:05 a gente tem aí o Doutrono falando sobre Ezequiel, e às 06:59 p.m. nós temos aí o testemunho da Denise falando com a gente aí sobre o que ela passou, né? A gente vai falar sobre inteligência emocional, traumas, os traumas que ela passou, tanto traumas físicos como traumas psicológicos também. E como ela superou tudo isso, como ela teve que tirar a coragem de onde ela não tinha, criar expectativa de onde não havia e lutar para se reabilitar e ter sucesso, né? Então eu aguardo vocês aí 12:05 e depois 06:59 p.m. Muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Beijo.